Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula eu vou começar com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando, a aula anterior nós estudamos sobre a reforma da Igreja, a reforma de Calvino, a reforma de Lutero e os precursores dessa reforma, né? Quais eram os ideais que essas pessoas estavam indo contra a igreja, por quais motivos? Então, nós vamos fazer a correção. Número 1. Quais eram as principais críticas que se fazia ao clero? O clero, gente, era aqueles participantes da igreja, tá? Eram os bispos, os papas, toda essa comunidade, né, que trabalhava para a igreja. Venda de indulgências, comércio de relíquias, comportamento imoral dos padres e corrupção moral da igreja. Porque a nobreza e os monarcas também tinham muitos conflitos com a igreja. A igreja, gente, durante a Idade Média, ela conquistou muitas terras e ela fazia cobrança de impostos altíssimos. E isso desagradava muito aos monarcas e aos nobres que tinham que pagar a igreja, ou tinha que pagar a igreja com valores, né, ou com propriedades. Quais eram os motivos de descontentamento da burguesia com a igreja católica? A burguesia era a classe dos comerciantes, né? Esses comerciantes, eles estavam insatisfeitos com a igreja católica porque a igreja, ela pregava a não cobrança de juros. A não obtenção de lucro sobre os produtos que eram vendidos. Um dos principais problemas da burguesia com a igreja era a questão do lucro. A igreja defendia que os produtos deveriam ser vendidos pelo preço justo, pelo justo preço, que incluía apenas seus custos de fabricação e venda. Já os burgueses eram favoráveis ao lucro, pois era assim que conseguiam acumular dinheiro e investir em suas atividades comerciais. Por isso, gente, que a reforma calvinista ela teve tanta adesão dos burgueses. O calvinismo, lembrem-se, esses calvinistas acreditavam na predestinação e acreditavam que aquelas pessoas que enriqueciam, né, que se tornavam grandes comerciantes, eram aquelas pessoas destinadas à salvação, né? Cite as características do reformismo de Lutero, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge católico que se revoltou contra a igreja principalmente por conta da cobrança de indulgências. Lembrando, indulgências é quando as pessoas pagam para ter o perdão de seus pecados, tá? O Martinho Lutero, ele fazia parte nesse momento do Sacro Império Romano Germânico, né, que corresponde à atual Alemanha. A doutrina luterana assumiu a concepção da predestinação e da justificação pela fé, ou seja, você tem que se arrepender dos seus pecados para ser absolvido, para ser perdoado. Reconhecia apenas 2 dos 7 sacramentos e não cultuava santos. O luteranismo não apoiava a intervenção direta na política do Estado. Quem foram os anabatistas? Os anabatistas, gente, foi um grupo de camponeses que foi liderado por Thomas Müntzer. Thomas Müntzer era um seguidor de Lutero. Porém, esses anabatistas, eles fizeram algumas reivindicações, como, por exemplo, a distribuição das terras da igreja entre os pobres. E essas reivindicações, esses pedidos, desagradaram aos nobres na época, né? E então Martinho Lutero considerou este grupo muito radical. E esse grupo ele foi reprimido de forma muito violenta. Houve a morte de mais de 100 mil camponeses por conta dessa repressão. Quais eram as principais ideias de Calvino? João Calvino, ele se inspirou nas ideias luteranas. Quando ele foi contra as ideias do rei, né, em expulsar os luteranos da França, ele também foi expulso. Então, ele se abrigou em Genebra
e governou com punhos de aço Genebra. Ele era muito intransigente, né? Os calvinistas, gente, eles não podiam dançar, não podiam jogar cartas, ostentar as suas riquezas ou ficar fora de casa depois das 9 horas da noite. Eles não podiam ostentar as riquezas, tá? Mas eles podiam acumular riquezas. E, inclusive, aquelas pessoas que acumulavam muitas riquezas, que se destacavam, eram as pessoas consideradas enviadas para a salvação. Aqueles que obtinham sucesso econômico eram vistos como escolhidos para a salvação eterna. Já a miséria era a demonstração dos pecados humanos. O calvinismo teve rápida aceitação pela burguesia europeia. Lembram que eu falei para vocês? O calvinismo pregava o lucro, pregava o enriquecimento. 7. Como ocorreu a reforma religiosa na Inglaterra? A reforma religiosa na Inglaterra, gente, ela ocorreu em função de uma insatisfação do rei Henrique VIII com o Papa. O rei Henrique VIII ele queria anular o seu cancelamento com a Catarina de Aragão. Só que o Papa, como era muito ligado ao rei espanhol, e Catarina de Aragão era filha do rei espanhol, não anulou o casamento do Henrique VIII. Aí, então, Henrique VIII vai romper com a igreja. Número 8. O que foi o ato de supremacia? Então, o ato de supremacia foi essa medida de rompimento do rei Henrique VIII com a igreja. Na realidade, não foi um rompimento, gente. Na realidade, o rei Henrique VIII, ele adotou uma medida, né, com o apoio do parlamento, e ele se declarou o chefe da igreja inglesa. Além de governo, de rei, ele também era o chefe da igreja inglesa. Então, ele vai suprimir mosteiros católicos e vai confiscar os bens eclesiásticos para o Estado. Então, essa medida foi chamada de ato de supremacia. Página 100. A quem são dirigidas as críticas feitas por Lutero? Lutero critica os pregadores de indulgência e o Papa. Lembrando, gente, essa página 100 tem um texto com uma imagem e esse texto tem alguns trechos das 95 teses de Lutero, tá? Então, a quem são dirigidas as críticas feitas por Lutero? Lutero critica os pregadores de indulgência e o Papa. Segundo Lutero, como os fiéis se livram dos pecados? Para o autor, o verdadeiro arrependimento é o que absolve os pecados, e a única autoridade que pode livrar as almas é Deus. Quais são as críticas de Lutero à autoridade do Papa? Lutero afirma que o Papa desconhece as usurpações dos pregadores de indulgências. No entanto, acusa-o de possuir riquezas maiores que a dos cresos mais opulentos. Logo a seguir, afirma que o dinheiro empregado na construção da Basílica de São Pedro, no Vaticano, provém da venda de indulgências e dos tributos impostos aos fiéis, quando a igreja poderia ter usado a enorme riqueza que possui. Lutero ele ainda compara, gente, os fiéis como se fossem as ovelhas e o Papa como se fosse o pastor destas ovelhas. 4. Observe a imagem. Leia a legenda e descreva a cena que está representada. Essa imagem é Lutero, né, fazendo uma pregação com a Bíblia na mão, e tem alguns seguidores dele ali escutando, refletindo sobre o que está sendo pregado. A gravura de Gustav King, feita em 1847, representa Lutero durante uma pregação para os seus pares. Ele está dentro de uma igreja onde faz um discurso apoiando-se com a mão direita sobre a Bíblia. Seus pares ouvem o discurso, alguns olham diretamente para Lutero, outros estão mais reflexivos. 5. Na sua opinião, a gravura estabelece alguma relação com a doutrina luterana? Justifique sua resposta. A imagem destaca a Bíblia, considerada a autêntica base da religião por Lutero. Então, no luteranismo, gente, o que valia era a interpretação das escrituras sagradas. Bom, gente, agora nós vamos continuar com o conteúdo direto do livro
Vamos entender o que foi a Contra-Reforma e a Reforma Católica. Contra-reforma, gente, é algo que vai contra. Está reformando, então eu vou contra esta reforma, tá certo? E a reforma católica, a própria igreja vai sentir a necessidade de reformular alguns conceitos. Essa contra-reforma da igreja católica é uma forma de barrar as ideias da difusão das ideias protestantes. Então, para conter as ideias protestantes, as autoridades católicas vão promover um movimento conhecido como Contra-Reforma. Este movimento, gente, vai buscar fortalecer a Igreja Católica, vai buscar fortalecer a doutrina da Igreja Católica. Este movimento, ele vai acontecer por conta de grandes pressões de integrantes da própria Igreja Católica, que há muito tempo exigiam mudanças capazes de devolver à instituição credibilidade espiritual e religiosa, ou seja, a instituição ela estava banalizada pelos seus fiéis já não acreditavam mais na instituição da Igreja Católica. Um dos principais feitos, gente, nessa Contra-Reforma foi a criação da Companhia de Jesus, fundada pelo padre espanhol Inácio de Loyola em 1534. Essa Companhia de Jesus, gente, ela foi instituída com o objetivo de difundir o catolicismo pelo mundo. E isso foi muito presente aqui no continente americano. Durante as viagens ultramarinas, né, as expedições marítimas, os portugueses e os espanhóis que vieram aqui para o continente, eles trouxeram essa doutrina, tanto que nós vimos, né, em relação à catequização indígena, a insistência dos padres, dos jesuítas, em catequizar os indígenas, em ensinar a eles a doutrina católica. Essa Companhia de Jesus, ela teve papel fundamental neste sentido. Esses religiosos, eles fundaram instituições de ensino em diversas regiões com o objetivo principal de difundir o catolicismo. Para a Igreja Católica, gente, no contexto da Contra-Reforma, a exploração e o povoamento da América era uma oportunidade de expandir a fé católica em crise na Europa Ocidental, ou seja, levar a fé católica em outros territórios, em outras regiões, onde ainda eles não conheciam essa religião, essa doutrina, né? Nessa imagem aqui nós temos a Companhia de Jesus sendo aprovada pelo Papa, tá? Concílio de Trento e a Inquisição. O Concílio de Trento, gente, foi uma reunião que aconteceu em Trento. Quem participou dessa reunião foram as autoridades ecumênicas, né? Os principais personagens do clero, né? As principais figuras do clero que participaram desse concílio para definir os rumos da Igreja Católica, para definir como seria feita essa Contra-Reforma, como seria feita essa reavaliação dos ideais católicos para prevalecer a fé católica, para conseguir manter os seus fiéis. O Concílio de Trento ele vai acontecer de 1545 a 1563, no qual se discutiram os problemas do cristianismo e foram definidas medidas para conter a expansão protestante, ou seja, as ideias de Calvino, as ideias de Lutero. A partir deste concílio, os tomistas do catolicismo foram reafirmados. Os princípios tomistas, gente. O livre-arbítrio, o culto aos santos e à Virgem. Lembram que na doutrina luterana e calvinista eles não faziam o culto aos santos? E a supremacia do Papa. Eles também questionavam essa autoridade do Papa, o Papa se influenciar em tudo, né? A venda de indulgências e de cargos eclesiásticos ficou proibida e foram criados seminários e instituições escolares para garantir uma boa formação aos clérigos. Em Trento, o Santo Ofício da Inquisição foi fortalecido. O que é esse Santo Ofício da Inquisição, gente? Esse Santo Ofício da Inquisição, ele vai surgir lá na Idade Média, em 1231,
com o Papa Gregório IX. Esse santo ofício é a Inquisição, é a perseguição dos hereges, é a perseguição das pessoas que não aceitam a doutrina católica. Na Idade Moderna, esse santo ofício da Inquisição ele vai ser retomado, e com muita força, principalmente em Portugal e em Espanha. Esse santo ofício é como se fosse o tribunal para julgar aquelas pessoas que a Igreja considerava hereges. A Inquisição ela surgiu durante a Idade Média, com o objetivo de perseguir e condenar hereges. A perseguição inquisitorial durante a Idade Moderna atingiu os reformadores e todos os suspeitos de heresia, desde homens comuns até membros do clero. Houve torturas e julgamentos que causaram a morte de milhares de pessoas. Até nas novas terras, gente, no Novo Mundo, né, chamado assim pelos europeus, diz que é o continente americano, houve perseguições através das chamadas visitações. Aquelas pessoas, os padres e bispos, né, eles iam a essas regiões para fazer essas visitações, para submeter os colonos ao Tribunal do Santo Ofício de Lisboa. Nessa imagem aqui, nós temos imagens dos trabalhos no Concílio de Trento, em afresco dos irmãos Zuccari, do século XVII. O concílio foi aberto em 1545 pelo Papa Paulo III e se estendeu durante a gestão de mais 4 papas, até finalizar seus trabalhos em 1563. No Concílio do Trento, gente, várias medidas foram tomadas, inclusive a censura a materiais, a livros, que eram considerados proibidos pela Igreja. Estes livros, né, eles foram categorizados como index, era o índice dos livros proibidos. Várias pessoas também foram perseguidas pela Igreja, como Galileu Galilei, Giordano Bruno e Isaac Newton. A censura a essas obras é um exemplo da intransigência que caracterizou as ações da Igreja, constituindo um sério obstáculo ao progresso cultural e científico da Idade Moderna. Essa Santa Inquisição, gente, na Idade Moderna, ela vai ter o seu fim apenas no século XIX. A intolerância religiosa, entretanto, esteve presente também nas disputas entre as diversas denominações protestantes. Estas foram incapazes de estabelecer um acordo sobre várias questões de dogma e de fé. Ou seja, também não estavam se encontrando, né? Finalizamos, então, a nossa aula, gente. Tem aqui uma imagem, né, mostrando como que a execução, como que era a condenação e a execução pela Inquisição. Alto da Fé, em Lisboa, gravura de Bernard Picard, produzida em 1723, no século XVIII, tá? Que representa a execução de condenados pela Inquisição em Portugal. Finalizamos, então, a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, tá bom? Essas atividades estão no livro e tem algumas perguntas, só 2 na verdade, tá bom? No livro, fazer a página 108 e 109. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.